14 de outubro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre o aumento da carga tributária que o governo está prevendo, especialmente da alíquota ao PIS e ao COFINS. O advogado Marcos Bernardini falando sobre contrato de trabalho intermitente. O consultor Sebastião Oliveira dando dicas para os empresários baterem as metas no último trimestre do ano, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o advogado especialista em recuperação e falência, Dr. Manuel Justino, que falou sobre recuperação judicial. Fique conosco. O governo federal pretende, através de medida provisória, que terá uma tramitação mais rápida do que o mero projeto de lei, aumentar as alíquotas das contribuições ao PIS e COFINS. Isso se dá para compensar uma suposta perda de arrecadação por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que deve ser excluído o ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS. Isso porque o ICMS, ao compreender a base de cálculo, ser somado dentro do faturamento das empresas, ele não pode incidir, até porque não fica no caixa das empresas. ICMS é uma contribuição a terceiro, aos estados. Então, para corrigir uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade do passado, o governo simplesmente não faz essa correção. E ele resolve o problema aumentando a carga tributária, aumentando a alíquota do PIS e COFINS. Paga a conta sempre o contribuinte, e não aquele que praticou o ato ilegal e inconstitucional no passado. Se exige, portanto, no momento de crise, no momento que se precisa estimular a produtividade, se estimular o investimento, nós vamos na contramão de todos os países do mundo, onde, para estimular, se sair da recessão, estimular a atividade empreendedora, reduz e simplifica a questão tributária, a questão fiscal. No Brasil, isso é diferente. Se você tem um problema de crise e tem baixa produção, baixo consumo, aumenta a carga tributária, aumenta a dificuldade do empresário poder empreender, manter o seu negócio, não corta na própria carne, no caso do governo, que continua sendo uma das administrações públicas mais caras do mundo, mas o contribuinte tem que fazer sacrifício. O SINP vai trabalhar, sim, para que se estimule a atividade produtiva, formal, atividade empreendedora, gerando emprego e renda, mas exigindo também que aqueles que são os responsáveis pela recessão façam a sua parte e cortem na própria carne. Nossa equipe visitou nesta semana o primeiro espaço de sorvete na Chapa, em São Paulo. A Pequena Notável de hoje é uma gelateria inovadora e única. Confira essa novidade do mercado. A gente trabalha aqui com gelato gourmet, um sorvete na chapa feito na hora. A gente procura atender todos os públicos, então público vegano, quem tem intolerância à lactose, quem é diabético. A gente trabalha com sorvete feito na hora e para todo mundo. O sorvete na chapa tem o charme de ser preparado de forma manual, com um toque gourmet na frente do cliente, a uma temperatura de 30 graus Celsius. Tudo isso em menos de 1 minuto. Nós trabalhamos com uma base, nós batemos a base antes dela ir para a chapa, saborizamos, colocamos ela na chapa e fazemos um processo de espatulação durante 2 a 3 minutos e depois a gente abre a massa, aguarda ela secar e retira ela em rolinho. A trajetória da empresa é fruto de muita dedicação e um enorme desejo de empreender por parte de seus proprietários. O Museu do Louvre foi originalmente construído no século XII para ser uma fortaleza. Como a construção do forte demorou muito para ser terminada e passou pelas mãos de vários artistas, acabou virando um museu durante a Revolução Francesa. Considerado um dos lugares mais visitados do mundo, o Louvre chega a receber cerca de 9 milhões de visitantes todos os anos. Possui um acervo de mais de 380 mil itens, destacando-se a pintura da Mona Lisa, uma das mais famosas do mundo. Essa, você sabia?
O que é contrato de trabalho intermitente? Como funciona? O advogado Marcos Bernardini esclarece. Com a reforma trabalhista, nós vamos ter, então, algumas possíveis alterações no contrato de trabalho dos empregados, ou seja, algumas relações podem ser alteradas. Uma dessas relações, então, extremamente importante, é a possibilidade do empresário, do empregador, ele modificar o tipo de contrato que ele tem para com o seu funcionário. Uma dessas possibilidades, então, é o que nós chamamos de contrato de trabalho intermitente ou a jornada intermitente. Hoje, então, a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, vai ser possível que a contratação, o trabalho se dê não por conta da semana ou de grandes períodos, mas sim por conta do serviço prestado, da hora ou do dia efetivamente trabalhado. É isso que nós chamamos, então, de contrato de trabalho intermitente. A possibilidade do funcionário ele ser contratado para determinado período e ele fique ainda subordinado, ele é então ainda um contratado, mas ele não foi chamado, ele fica na casa dele e ele não tem inclusive nenhum tipo de vínculo obrigatório, ele pode prestar serviço para outra empresa também. Chegamos ao último trimestre de 2017. Esse é um período muito importante para as empresas. Isso porque aquelas metas que você tinha estabelecido para 2017, agora restam 3 meses para que você possa alcançá-las. Vamos pensar um pouco sobre isso. Esse é um momento especial para você, primeiramente, revisar o que você tinha estabelecido para alcançar durante todo o ano. Por exemplo, as suas vendas. A quanto você está de alcançar as metas que você tinha para esse período? Falta muito? Falta pouco? Ainda é possível alcançar? O importante é que você defina claramente o que você já alcançou e, a partir daí, estabeleça metas específicas para esse período. Para aquelas indústrias que vendem, por exemplo, para o varejo, fica atento, porque é muito importante que você consiga fazer suas vendas em outubro, no mais tardar no início de novembro, de tal forma que essas empresas varejistas possam disponibilizar seus produtos em novembro e dezembro, que são um grande período de vendas do ano. São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é recuperação judicial. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é o professor Dr. Manuel Justino. É um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Nosso prazer. O que vem a ser a recuperação judicial? A legislação anterior, que era de 1945 e que ficou em vigor até 2005, a nova lei, ela tinha a mensagem da lei, a ordem da lei anterior era a seguinte: se a sociedade empresária estiver em situação de crise econômico-financeira, decrete a falência o mais rápido possível, junte todos os bens que ela tem, transforme isso em dinheiro e tente pagar os credores. Essa era a mensagem da lei anterior. E essa mensagem não chegou a bom resultado porque não se conseguia fazer isso. O processo era muito demorado, não havia pagamento, nada disso. E enquanto isso se formou no mundo uma outra visão, que não é exatamente essa, que o credor é o mais importante num momento de crise, não. Então,
A visão que veio com a nova lei foi aquela visão de que, se a sociedade empresária está em crise, veja se essa crise econômico-financeira é superável ou insuperável. Se for insuperável, decrete a falência. Tire do meio empresarial aquela sociedade empresária que vai, como eu digo sempre, exportar maldades se ela continuar em crise lá. E se a crise econômico-financeira for superável, esta lei pretende dar a esta sociedade empresária a possibilidade de se recuperar. Por que se recuperar? E aí vem, vamos dizer, o substrato filosófico da lei, que está lá no artigo 47. Qual é esse substrato? Pois é, o substrato filosófico, aliás, está até no artigo 47, que diz preservar a sociedade empresária para preservar os empregos e para poder pagar os credores. Ou seja, houve uma inversão na prioridade que a lei trazia. Antes, em primeiro lugar, era o direito do credor. Não. Agora o que se verificou é que a atividade empresarial pode ser, e muitas vezes é, e normalmente é, muito mais importante para o meio social no qual ela atua do que, às vezes, para o próprio empresário. Então, esta lei optou por este caminho. Preserve-se a sociedade empresária, se possível, porque preservando a sociedade empresária, você preserva os empregos. Da preservação da sociedade empresária, junto com a preservação dos empregos, desta forma, por esse mecanismo que a lei trouxe, você então vai conseguir gerar capital, dinheiro suficiente para sair dessa situação de crise. É esse o espírito. O que não está incluso na recuperação judicial? Aí vem os grandes problemas, não é? Em março, mais ou menos, saiu meu livro e eu já dizia isso, que a lei trazia alguns problemas e que estes problemas poderiam inviabilizar aquele fim que a lei pretendia, que era recuperar a sociedade empresária. E quais eram estes problemas? As duas famosas travas, a trava bancária e a trava fiscal. O que é trava bancária e trava fiscal? Os bancos, e a gente sabe, infelizmente, que a FEBRABAN tem um peso tão grande que nenhuma lei econômica passa nesse país, isso é sabido, se a FEBRABAN não disser, pode colocar essa lei, pode aprovar essa lei. Pois bem, houve o famoso parágrafo 3º do artigo 49 da lei, que é extremamente conhecido, que acabou desaguando naquilo que a gente sabia que ia desaguar, que era a chamada trava bancária. Ou seja, eu não vou entrar em detalhes, mas é um favorecimento tão grande ao capital financeiro, esse favorecimento é tão grande, que a gente sabia que isto ia impedir que se chegasse a um bom resultado, que se chegasse à recuperação judicial. Se de um lado tinha essa chamada trava bancária, do outro lado, o artigo 57 desagou também naquilo que a gente já dizia, que era a trava fiscal. Ou seja, o favorecimento ao credor financeiro e o favorecimento ao credor fiscal foi de tal forma, vamos dizer, tal forma acentuado que formou-se o que se chama essa trava bancária e a trava fiscal. Esse é um grande problema que existe. E que existe um encaminhamento para a solução. Que encaminhamento é esse? É o encaminhamento que o nosso sofrido Poder Judiciário tem tentado fazer. Por 180 dias, todas as ações ficam suspensas, inclusive as ações dos bancos. No 181º dia, o banco, por exemplo, que tivesse alienação fiduciária, ele poderia levar os bens. O que o judiciário está fazendo? Esse prazo de 180 dias, que a lei diz que é improrrogável, sob qualquer aspecto, ele repete até 2 vezes a lei, que diz que o prazo é improrrogável em qualquer hipótese. Não precisava dizer em qualquer hipótese. Se é improrrogável e pronto. Não tem improrrogável em uma hipótese, não. Dizia que o prazo era improrrogável, mas, no entanto, o que o judiciário fez? O que o judiciário vem fazendo? O que a jurisprudência vem fazendo? Verificou que, se isto fosse aplicado da forma que a letra da lei determina, nenhuma sociedade empresária entraria em recuperação, ou nenhuma sociedade empresária conseguiria se recuperar. E a mesma coisa acontece com o crédito fiscal. Artigo 57, se aplicasse o artigo 57 da forma que tem que ser aplicada, também não se levaria
nenhuma sociedade empresária a recuperação judicial. E está se tentando consertar desta forma. Uma série de providências que têm sido tomadas de caráter jurisprudencial, ou seja, a aplicação da lei adaptada àquela situação e, felizmente, bastante doutrinadores também, e entre eles, orgulhosamente, eu me coloco no meio, tentando também encontrar uma forma de resolver esse problema. Na prática, a dívida com o sistema financeiro e com os impostos, tecnicamente, não estaria dentro da recuperação judicial, isso teria 180 dias de suspensão de todos os processos para um plano de recuperação judicial. É isso? Só uma pequena... Quase isso. Por favor, quase isso. por favor. O banco tem alienação fiduciária durante 180 dias, a partir do momento em que o juiz defere o processamento da recuperação, estes bens não podem ser retirados da sociedade empresária. Ou seja, embora o devedor deixe de pagar o banco, ele conserva os bens para o seu próprio trabalho. Isso com relação à trava bancária. Com relação à trava fiscal, o que ocorre é o seguinte: o crédito fiscal não está sujeito aos efeitos da recuperação. Então, teoricamente, o credor fiscal continua normalmente com a execução, mas aí também a jurisprudência tentou consertar. E tenta consertar, eu havia dito uma vez, e estou repetindo, que o cobertor é curto. Você puxa de um lado, você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. É exatamente o que está ocorrendo. A lei diz, por exemplo, com relação ao fisco, que o crédito fiscal não está sujeito aos efeitos da recuperação. O que o judiciário faz? O judiciário fala, não está sujeito aos efeitos da recuperação? Ótimo. Então continua a execução normalmente, a execução fiscal, normalmente como se não houvesse recuperação. Só que, quando o credor fiscal vai lá, na execução, tirar o bem da sociedade empresária, a jurisprudência, e a meu ver de forma muito correta, a jurisprudência diz, não, você não pode tirar porque esse bem é essencial para a atividade empresarial. Portanto, se você tirar, fica fraudada a finalidade da lei, que é a recuperação. Mas tem um outro aspecto. E aí o fisco, ele poderia dizer, tá bom, e o que é que eu faço? Tá bom. E aí, o que ele faz? Pois é. Então, deixa eu te contar o que ele faz. O fisco diz, então eu vou me habilitar na recuperação? Não, você não vai se habilitar porque você não pode, você está fora dos efeitos da recuperação. Mas eu não posso executar? Sim, você pode executar, mas não pode levar o bem. Se eu não posso levar o bem, eu não posso executar. Resultado, o que ele faz? Ele constata que o cobertor é curto. É a mesma coisa que está acontecendo, e para não parecer, quer dizer, que eu estou aqui só descendo o pau, vamos dizer, no sistema financeiro, eu já vi situação seguinte, que o juiz da recuperação, depois dos 180 dias, falou para o banco, olha, banco, você não pode levar esses bens. Porque se você levar esses bens, a empresa se desmantela. Muito bem. Aí o banco falou, então eu vou me habilitar na recuperação. Aí o juiz disse, não, você não pode se habilitar porque a lei diz que você não está sujeito aos efeitos da recuperação. O que o banco fez? Também tentou criar. Chegou para o juiz e falou, excelência, então por gentileza, não é por gentileza, na linguagem jurídica evidentemente, falou, então fixe, estabeleça o valor do aluguel desses bens. Porque olha a situação que eu, banco, estou. Vossa Excelência diz que eu não posso levar porque o bem é essencial. E o bem está sendo usado pela sociedade empresária e eu, banco, não tenho como cobrar aquele valor que eu preciso receber. E qual é a constatação? O cobertor é curto, tem que resolver. A lei precisa sofrer alterações na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Existe nenhuma. A possibilidade de aprovação no Congresso? Existe atualmente um projeto que foi feito por um grupo de estudos. Esse grupo de estudos está um pouco centralizado, digamos, aqui na USP. A gente tem participado bastante dessas discussões. A OAB de São Paulo, a OAB em geral, os grupos de estudos, etc. E esse projeto de alteração da lei já foi encaminhado para o Ministério da Fazenda. Mas a gente precisa ver, primeiro nós estamos numa situação de crise, que aprovar a lei aqui está uma coisa terrível. A crise está tão grande que parece que não há possibilidade ou serenidade suficiente para discutir uma lei dessa. Por outro lado,
Apesar de tudo isso, o grupo de estudos que fez o projeto já encaminhou o projeto para o Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda prometeu que nos próximos 10, 15, 20 dias mandaria esse projeto para a Câmara Alta. Veja, esse projeto, segundo as expectativas, era para ter se tornado lei em abril desse ano. Era essa a previsão. E até agora nem chegou ainda ao Congresso. Se a gente pudesse sintetizar tudo isso, o senhor afirmaria que para entrar em recuperação judicial você precisa ter crédito, você precisa ter dinheiro? Senão você entra e não sai? Esse é o aspecto fundamental que praticamente todos os doutrinadores falam e que não precisa ser doutrinador para saber isso. É só ter bom senso. Sem dinheiro novo não há recuperação judicial. Isso é uma verdade, é um axioma que não se discute. Agora, o problema é saber a que custo esse dinheiro novo vai entrar na sociedade empresária. Imagine, por exemplo, uma sociedade empresária qualquer, não vamos nominar nenhuma delas para não dar nenhum exemplo, mas uma sociedade empresária em crise que consegue, digamos, um deságio de 50% com os credores. Oferece aos credores o pagamento dentro de um prazo, às vezes prazo longo até, e com um deságio, digamos, de 50%. Só isso não é suficiente para a recuperação da sociedade empresária. Por quê? Porque ela precisa produzir. E ela está produzir, vender, ativar, etc. E ela está numa situação de crise em que a produção está baixa, está pequena, ela não tem possibilidade de financiamentos, etc. E ela precisa de uma forma de dinheiro novo. O dinheiro novo que agora está se tentando fazer é, digamos, uma empresa tem bens que valem 500, 250 ela vende, pega esses 250, aplica, estou dando um exemplo bem simples, pega esses 250, aplica e aí, teoricamente, conseguiria a recuperação. É isso que tem que se fazer, ou seja, uma forma de manter a atividade empresarial com entrada de dinheiro, sem o que não há possibilidade de recuperação. Professor Dr. Manuel Justino, nós queremos agradecer muito o seu brilhantismo e aqueles que estavam pensando e não tinham informações do que é a recuperação judicial, agora têm pelo menos um conhecimento superficial, é verdade, mas de que impostos, bancos não entram na recuperação judicial. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!